Boa noite, amigos. Como fazemos regularmente, apresentaremos hoje mais um tema ligado à proposta e à filosofia da Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea. E o tema de hoje é a batalha interior. Certamente não é um tema estranho a nós, porque podemos dizer que todos nós estamos como que lutando uma batalha nesta vida, ou várias batalhas nesta vida. Nós estamos constantemente lutando contra nós mesmos, contra os aspectos que julgamos negativos de nosso ser, e estamos constantemente lutando batalhas exteriores contra as pessoas que nos são antipáticas, contra os nossos vizinhos, contra os torcedores do time adversário, contra as pessoas que têm uma concepção política diferente da nossa. Muitas vezes, graças aos nossos preconceitos enraizados contra pessoas que são de um povo diferente, de uma raça diferente, de um país diferente, pessoas que pensam diferente de nós. Todas essas batalhas nós as travamos diariamente, em casa, no trânsito, no trabalho, em todos os ambientes onde nós circulamos. Mas, em essência, essas batalhas que julgamos ser exteriores são também batalhas, em essência, interiores. Porque muitas vezes o que nós projetamos no outro, na verdade, são questões mal resolvidas em nosso ser. Então, não existe batalha externa. Toda batalha é interna. Porque nós não vemos a realidade como ela é. Nós não conhecemos o mundo, não conhecemos o ser humano como ele é. Nós não conhecemos a nossa família e o nosso vizinho como eles são de fato. Porque nós percebemos tudo através do espelho embaçado da nossa consciência. Nós percebemos o mundo através de nossos preconceitos, através de nossas ideias, através de diversas concepções culturais que nós mal reconhecemos. Porque, em essência, somos o produto de um somatório de genética, ou seja, a herança sanguínea, aquilo que recebemos de nossos pais, da educação que recebemos, tanto em casa, como na escola, como na rua, e de tendências que não podemos explicar com os simples instrumentos materiais, de tendências que vêm de um passado remoto e desconhecido, de vidas anteriores. Os antigos hindus chamavam essas tendências de karma. E tudo isso forma como que as paredes de uma prisão e formam esse espelho embaçado da nossa consciência. Então, tudo que percebemos do mundo é o que esse espelho deixa passar. E à medida que essas informações dos sentidos passam e chegam à nossa consciência, nós vamos carimbando tudo. Nós vamos carimbando as pessoas em pessoas legais e pessoas antipáticas, em pessoas boas e pessoas ruins. Então nós mesmos vamos criando os nossos inimigos, mas não porque percebamos de fato a essência do que uma pessoa é, mas sim porque percebemos tudo como que filtrado por todos esses preconceitos, essas ideias, essa consciência limitada. Ou seja, esse espelho embaçado que não nos permite ver a realidade das coisas, e sim apenas o que ele deixa passar para nós dessa realidade.
Mas isso nós fazemos também com o nosso universo interior. Nós temos sentimentos, pensamentos, desejos, vontades, e é com base nesse universo interno que nós partimos para a ação. Mas, fundamentalmente, nós estamos também constantemente categorizando esse nosso universo interno, chamando algumas coisas de boas, de positivas, e outras de más, de negativas. E a própria psicologia explica que, na verdade, o que nós negamos em nós não desaparece. O que nós negamos vai ficar escondido na sombra, como que num subconsciente, num repositório de tudo que julgamos errado em nós. E esse repositório, na verdade, é também parte dessa consciência que enxerga o mundo de forma limitada, dessa consciência que não consegue aprender as coisas como elas são. Na verdade, nós não vemos o mundo como ele é, nós vemos o mundo como nós somos. Quanto mais limitado for o nosso mundo interior, mais limitado será o mundo exterior. Quanto mais abrangente for a nossa consciência, mais amplo será o mundo. Então, nós temos uma questão interna a ser resolvida aqui. É por isso que falamos de batalha interior. E na divulgação dessa palestra, desse encontro, nós utilizamos uma imagem que representa o Bhagavad Gita. O Bhagavad Gita é um texto sagrado hindu que foi incorporado a um texto bem maior, que é o Mahabharata. E o Bhagavad Gita é a parte mais filosófica do Mahabharata. O Mahabharata é um grande épico que conta justamente a história de uma grande guerra que finalizou uma das eras da humanidade. E no começo do Bhagavad Gita, o que nós vemos são dois personagens em diálogo. Um desses personagens é Arjuna, o guerreiro. Um guerreiro que está se questionando interiormente. Por que lutar? Ele tem a tarefa de ir à luta, mas ele questiona seu cocheiro, que é Krishna, que é uma manifestação de Vishnu, a própria divindade. E nesse questionamento, ele se opõe a lutar contra aqueles que estão do outro lado, porque eles também são parte de sua própria família. Na verdade, são dois lados de uma família que estão em luta. E nós podemos dizer que o lado de lá foi aquilo que foi separado como o lado mau. E o lado de cá, dessa luta, dessa batalha, dessa guerra, foi tudo o que foi considerado como bom. Então, como podemos enxergar Arjuna? Podemos enxergar Arjuna como um aspecto de nosso próprio ser. Arjuna é um aspecto da consciência humana. É o aspecto da consciência humana que chegou aos seus limites. É o ser humano que iniciou um caminho de busca, e nesse caminho de busca ele foi se aprofundando cada vez mais. Mas vejam, nós geralmente quando pensamos num caminho espiritual, pensamos em elevação. Mas, ao mesmo tempo que se eleva num caminho como este, também se aprofunda. A luz que se manifesta no sistema também revela aquilo que estava escondido. Portanto, um caminho espiritual não é um simples caminho de avanço e elevação. É também um caminho que exige passos para trás,
e aprofundamento, reconhecimento, conhecimento de si. E muitas vezes, nesse caminho, o que se descobre é que não somos tão bons quanto julgamos ser. Existem aspectos do nosso ser que nós realmente escondemos de nós mesmos. Como dissemos, aquilo que consideramos mal em nós, nós escondemos, nós reprimimos, nós jogamos para a sombra. Mas num certo momento, esses aspectos reprimidos terão que se manifestar. Então nasce justamente uma luta interna, que se manifesta primeiro exteriormente. Podemos dizer que toda a luta do mundo, no fundo, é consequência dessa luta interna. E essa luta interna deve ser travada. Dessa luta interna não se pode fugir. É através dessa luta interna que nós, de fato, aprofundaremos o caminho espiritual, sem negar nada, sem negar a necessidade da elevação, mas também sem negar a necessidade do aprofundamento. E o ser humano que chega ao ponto de vivenciar essa luta exterior e num processo de experiências, gradativamente, chegar à conclusão de que toda a luta exterior é fundamentalmente uma luta interior, que aqueles aspectos maus ou negativos que enxergamos no exterior fundamentalmente estão dentro de cada um de nós, é o ser humano preparado para a batalha. Essa condição de consciência já é uma condição que nós podemos chamar de Arjuna. É Arjuna em nós que atua num momento como este. E Arjuna, justamente por perceber os seus limites absolutos, a limitação de sua própria consciência, percebe também que existe nele algo superior a ele. Da mesma forma que João Batista, quando se encontra com Jesus, percebe que aquela força que virá após ele é muito maior do que ele, porque já era antes dele. Ele até diz: eu não sou digno de desatar as correias de suas sandálias. Arjuna também chegou a esse ponto, de reconhecer sua absoluta limitação, que com suas próprias forças ele não pode enfrentar essa batalha e essa guerra. Então, fundamentalmente, ele precisa abrir-se para essa força maior em si, para essa força espiritual, para essa força de Vishnu, ou de Krishna, ou de Cristo, desse Vishnu interno, desse Krishna interno, desse Cristo interno. Porque, na verdade, tudo que o Bhagavad Gita ensina, em essência, é que sem essa força transcendente, nós não conseguiremos ser bem-sucedidos nessa luta. Porque essa luta, na verdade, é uma luta interna e não é uma luta realmente entre positivo e negativo, entre o bem e o mal, ou entre o espírito e a matéria. Pelo contrário, o que o Bhagavad Gita mostra é uma integração dessas forças. Porque essa força de Krishna, essa luz central de nosso ser, esse fogo que arde em nosso coração e que pode ser o orientador de nossa vida, ela, na verdade, ela não está ali para uma luta convencional. Ela está ali para uma luta no sentido de trazer consciência e passar pelo caminho da luta, da experiência, sem nada negar, mas tudo transmutando em sua luz. E fazendo com que aquilo que aparentemente é mal no mundo, em nós, seja reconhecido, seja vivenciado plenamente.
e que seja transmutado. E que tudo que consideramos bom, consideramos o bem, mas na verdade não seja de fato, que muitas vezes cause sofrimento em nós e em nossos semelhantes, seja desmascarado e seja também transmutado. Então esses dois lados de nosso ser, o lado claro e o lado obscuro, têm que ser transmutados, ou têm que ser como que fundidos num caldeirão alquímico para uma transformação. Mas para que essa transformação aconteça, é fundamental que essa luz do centro, essa luz divina, essa luz de Krishna, conduza o processo. Quando ela conduz, ela consegue harmonizar esses aspectos distintos de nosso ser. Uma das essências também do Bhagavad Gita é ensinar que não há separação entre a filosofia, a espiritualidade e a vida prática. Nós não precisamos negar o mundo para realizar uma vida espiritual. Muitas vezes, ao nos sentirmos chamados para um caminho espiritual, nós passamos a negar a realidade da matéria e considerar que aquilo que é elevado do ponto de vista dos sentimentos, dos pensamentos, tem mais valor do que a vida corporal, do que a vida na matéria. Na verdade, o que o Bhagavad Gita ensina é que todos esses aspectos são importantes. Tanto a filosofia, o que os antigos hindus chamavam de Sankhya, quanto a ação prática, aquilo que a gente pode chamar de Karma Yoga. Karma, em essência, é ação. Então, existe uma forma de você permanecer no mundo ativo e, ao mesmo tempo, não pertencer a este mundo. Aí nós vemos de novo uma aproximação entre a antiga sabedoria indiana e o cristianismo. Cristo diz que é fundamental que nós estejamos no mundo, mas sem ser do mundo. Krishna diz que devemos agir sim, que devemos encarar a luta deste mundo sim, tanto a luta exterior quanto a luta interior. Não devemos negar nada, não devemos imitar uma falsa paz ou criar uma paz artificial. Nós precisamos encarar as coisas como elas são, perceber a realidade do que há de mais elevado em nós, mas também daquilo que nós consideramos que é o mais baixo, e nada negar. Não negar nada de nossa vida, não negar nada de nós mesmos. Perceber e aceitar a vida como ela é, e perceber e aceitar a nós mesmos com profundo respeito, exatamente como nós somos, sem negar isso, sem fugir para o ideal de uma vida espiritual. Porque nós somos a base de uma construção verdadeiramente espiritual. E precisamos reconhecer isso e não negar absolutamente nada em nós. Então, essa junção entre vida espiritual e vida prática é algo que foi ensinado a nós há 2.500 anos atrás, e é algo muito concretamente realizável hoje. É justamente hoje que é quase exigido de nós que vivamos algo assim. Que em vez de negar o mundo, nós vivamos essa vida de modo pleno, de modo consciente, mas trazendo para cada experiência esse princípio espiritual. Colocando como que uma rosa no centro de cada experiência que temos, transmutando as experiências e não negando. Então nós poderemos fazer como Krishna nos ensinou no Bhagavad Gita, que é agir
sem se apegar aos frutos da ação. Nós agimos porque precisamos agir. Não vamos nos abster da ação, mas, ao mesmo tempo, não queiramos trazer para a nossa consciência egocêntrica tudo. Não vamos tentar nos apossar de toda a realidade da vida para nós. Porque essa nova consciência que nasce do nosso encontro com Krishna ou com Cristo em nós, deixa de ser uma consciência egocêntrica. Passa gradativamente a brilhar em nós essa luz dessa nova consciência, essa luz que vem do divino, essa luz espiritual. E essa luz é amor como fundamento. Ela quer irradiar, ela quer se doar, ela quer dar-se inteiramente. Enquanto a consciência da velha consciência, a velha consciência egóica, quer tudo pegar para si. Então, gradativamente, à medida que nós abrimos caminho em nossa vida, que nós abrimos espaço em nossa vida para essa força do silêncio, essa força que é Krishna, nós pouco a pouco vamos poder harmonizar todas essas forças interiores que estão em luta. Nós poderemos chegar a uma síntese superior, e essa síntese superior, ela é realizada justamente através da presença desse princípio espiritual interno que nós temos em nosso coração, que se amplia em nós, que ganha espaço em nós, justamente a partir do nosso silenciar. E esse ganhar espaço é em si transformação, é ser banhado inteiramente pela luz interna, é se deixar guiar, é passar a ser, de fato, um instrumento consciente da força divina em nós. Amigos, essa era a abertura que nós tínhamos para hoje, e a partir de agora fiquem à vontade para nos enviar seus questionamentos. Já temos uma primeira questão aqui da Rosana. Aquele copinho de água está aqui. Eu só bebo uma aguinha, Rosana. A Rosana questiona, pergunta bem direta. Vocês acreditam na reencarnação? Rosana, sim, mas precisamos explicar e detalhar um pouquinho para que você e todos os nossos amigos que também nos assistem compreendam o que exatamente queremos dizer com isso. Porque muito provavelmente existem concepções distintas da concepção que a Rosa Cruz Áurea e o que nós chamamos de ensinamento universal tem sobre esse tema. Nós primeiro precisamos compreender que não somos apenas esse ser humano que nós conhecemos. O ser humano que nós conhecemos é a personalidade. E a personalidade é formada desse corpo físico, de sua vitalidade, de toda a sua vida interior, de sentimentos e desejos, pensamentos. Mas, em essência, a personalidade é um ser animal. O próprio núcleo de consciência dessa personalidade, na maioria das vezes, é um núcleo de consciência que foi fabricado por esses fatores externos sobre os quais eu falei. A herança genética, a educação e o karma herdado justamente de vidas anteriores. Então, essa consciência desse ser humano biológico que nós conhecemos, ela se desenvolve ao longo de uma vida, mas no período da morte e pós-morte,
ela se desfaz completamente. Nós ouvimos falar de experiências próximas da morte, em que muitas pessoas vivenciam como que um filme daquela vida que se foi rapidamente após a morte do corpo físico. Isso é porque o segundo corpo está sendo dissolvido. Eu falei, nós somos corpo físico, nós somos vitalidade, nós somos essa vida interior de sentimentos e desejos, nós somos pensamento. Esse segundo corpo da vitalidade contém também a memória daquela vida que se passou. Então o que acontece é que quando ele é dissolvido, ou seja, quando ele vai morrendo progressivamente, nos dias subsequentes à morte do corpo físico, toda aquela vida é como que registrada num campo que nos envolve. Mas esse registro, num primeiro momento, é como que um registro de memória apenas. Porque o registro emocional é algo mais profundo e também vai ser vivenciado para ser colhido como experiências num campo que nos envolve. Então nós podemos dizer que essa vida interior de sentimentos, de desejo, de emoções, elas se corporificam também numa estrutura que nós chamamos de corpo astral. Só que esse corpo astral, da mesma forma que ele se desenvolve durante a vida da personalidade, ele também se desfaz após a morte do corpo físico. Mais lentamente do que o corpo etérico, mas se desfaz completamente. E toda aquela vida é repassada aos olhos daquela consciência, de trás para frente, mas do ponto de vista emocional, do ponto de vista do que foi vivenciado segundo as emoções, os desejos, os sentimentos. Sentimos, por exemplo, toda a dor que causamos em outros, mas também sentimos a alegria que provocamos em outros. Mas toda essa estrutura se desfaz. Resta no final a faculdade mental, o registro mental daquela vida, que também vai se desfazer. E a própria consciência daquela personalidade se desfaz completamente. Então, com relação à personalidade, não existe reencarnação. Nós nascemos de nossos pais há alguns anos, como dizemos, no máximo 121 anos, que é o recorde atual, e morreremos, né? Aos 100, 120. Dizem que vão conseguir ultrapassar essa barreira, mas é difícil. Mas o fato é que nós estamos falando apenas do primeiro aspecto do ser humano, o aspecto personalidade. Esse aspecto se dissolve completamente, morre completamente. Mas como eu falei, os registros daquela vida ficam gravados. Então vamos imaginar que ligado a essa personalidade existe um outro ser. Vamos denominá-lo de microcosmo. É uma esfera, podemos ter como modelo uma esfera magnética que nos envolve. E no centro dessa esfera, o princípio divino, que quando ganha espaço e voz para conduzir o sistema, se transforma nessa voz do silêncio, nessa voz da força crística, ou nessa voz de Krishna em nós. Pois bem, então esse outro sistema, isso que nós chamamos de microcosmo, que tem basicamente, essa esfera magnética com a gravação de todas as vidas anteriores desse microcosmo, e no centro o princípio de uma nova consciência. Ela sim reencarna, ela sim conhece diferentes vidas, mas nós não. Nós somos um instrumento para possibilitar que esse sistema como um todo se eleve a uma condição espiritual, justamente através da germinação dessa semente espiritual que nós trazemos no coração e que vai fazer com que adquiramos
um novo corpo, vamos dizer assim, um corpo da imortalidade, um corpo que nas cartas de Paulo é chamado de corpo celeste, em que ele diz que o perecível deve ser revestido pela imperecibilidade, e aquilo que é corruptível deve ser revestido da incorruptibilidade. Porque esse novo corpo que nasce da semente divina é justamente, digamos, o corpo de manifestação de Vishnu ou de Cristo em nós. É o corpo de manifestação dessa voz do Espírito em nós. Através desse novo corpo, nós uniremos essas duas partes do microcosmo. Isso que nós chamamos de personalidade, isso que nós estamos chamando de microcosmo, e principalmente com o princípio divino. Porque esse princípio divino, ele é chave de todo um processo espiritual. E vejam, essa roda vivenciada pelo microcosmo, essa roda que é parte na matéria, parte nos domínios sutis, ela é uma roda provisória. Ela é uma roda que tem que ser superada. E a única possibilidade de superação dessa vida aprisionada à roda, que os budistas chamavam de roda de Sansara, e que colocavam que a única tarefa do ser humano nessa vida é se libertar dessa roda de Sansara, a única possibilidade para isso é justamente essa nova consciência. Então nós precisamos nos voltar para essa luz interna, para essa luz do Cristo interno, do Krishna interno, e manifestar essa nova consciência, que vai manifestar também uma transformação de todo o sistema da personalidade, desde o pensar, o sentir, o desejar, o querer e o agir. Então, esse ser transmutado é que vai se unir a esse microcosmo. E assim esse ser se liberta dessa roda de reencarnações ao qual ele está aprisionado. Então, só resumindo, nós, como personalidades, não reencarnamos. O microcosmo reencarna, mas isso é uma condição provisória que precisa ser vencida, mas só pode ser vencida na força do próprio Espírito em nós. A Sandra faz a seguinte questão: é possível que quanto mais reconhecemos em nós o que necessita ser demolido e de fato enxergarmos o que existe de limitação, passemos a enxergar mais claramente o que necessita ser demolido nos outros? Será necessário alimentar a compreensão cada vez mais? Obrigado pela pergunta, Sandra. Na verdade, o que acontece é que nós mudamos completamente o foco num caminho como este. O foco da consciência egocêntrica sempre são os outros. São os defeitos dos outros, são os problemas dos outros, e grande parte da vida de muitas pessoas é passada falando mal da vida dos outros. E neste caminho, o que se percebe? Começa-se a perceber que, na verdade, tudo isso são projeções. Que tudo que eu vejo de errado no meu próximo, fundamentalmente, está em mim. Tudo aquilo que me incomoda no meu próximo é porque ele, de alguma forma, ele ameaça meu ego, ele ameaça minha autoimagem, ele pisa no meu calcanhar, ele machuca, e justamente naqueles pontos mais doloridos,
porque nós temos mágoas do passado, mágoas dessa existência, mágoas dessas existências anteriores que foram transmitidas a nós pelo microcosmo. Então, essa consciência da resistência, essa consciência do medo, essa consciência da fuga, essa consciência centralizada em si, que teme tanto os outros, que tanto a machucam, ela vai gradativamente cedendo espaço para uma nova consciência, que não é mais essa consciência, e não é nenhuma transformação dessa velha consciência. Essa nova consciência que brota, esse novo princípio de consciência, quando ele começa a se manifestar, ele passa a enxergar com muita lucidez as suas questões internas. E ele não tem mais tempo de olhar para o outro. O que nasce dele, na verdade, é uma profunda compaixão e compreensão, porque ele sabe que todos os defeitos, todas as limitações de seus irmãos também estão fundamentalmente nele, e que ele é responsável por isso. Então essa consciência, ela muda o foco completamente. Ela nada julga no outro. Ela deixa de rotular o outro. Ela deixa de separar o mundo entre os bonzinhos e os mauzinhos. Em colocar um ideal de vida perfeita em que nós viveremos sem conflitos e sem problemas com o mundo. Não, nós encararemos os conflitos exteriores, os conflitos interiores, mas nós vivenciaremos tudo isso de forma consciente, com essa consciência da nova vida nos conduzindo, nos guiando, e portanto tudo será transformado. E nós perceberemos que com essa atitude nós também ocasionaremos uma mudança nos outros, uma mudança espontânea que vai nascer, não algo que nós fizemos, mas que vai brotar, que vai se manifestar também. A Ângela pergunta o seguinte: com relação a conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará, que verdade é essa? Ângela, só lembrando que Pilatos perguntou a Cristo o que é a verdade, e ele se negou a responder. Mas nós tentaremos. Existe um texto chamado Evangelho dos 12 Santos que fala sobre a verdade e que fala que, na verdade, cada um de nós enxerga uma verdade parcial. Cada um de nós vê como que imagine uma pérola que irradie seus vários lados uma luz distinta. Ou um prisma, né, que divida a luz branca em seus vários componentes. Imagine que cada um de nós enxerga apenas uma dessas luzes. Um vai dizer, não, o que está saindo dali é verde. O outro vai dizer, não, é vermelho, é branco. E todos terão razão. Então, cada um de nós percebe apenas uma verdade parcial. É por isso que, num caminho como este, primeiro, nós temos que nos abrir para um trabalho de grupo. Porque, ainda que individualmente nós não possamos perceber toda a verdade, na força do grupo nós poderemos. Vejam que as várias lendas, como por exemplo a do rei Arthur, falavam de uma tábua redonda com 12 cavaleiros. E Arthur era o 13º. Os discípulos de Jesus eram 12. Ele era o 13º.
É como se cada discípulo ou cada cavaleiro pudesse perceber uma parte dessa verdade global. Mas é só na união desses 12 que a verdade completa, que é o Cristo, pode se manifestar. Então, nós temos que, muitas vezes, nos conformar com a verdade que nós percebemos hoje, que ainda é uma verdade parcial. Ainda vemos em espelho, em enigma, como diz Paulo também. Mas então veremos face a face. Mas nesse então, nós estaremos plenamente unidos num corpo grupal, que é o corpo da fraternidade de Cristo, da fraternidade universal. Enquanto estivermos com a nossa consciência isolada e separados, não teremos condições de apreender a verdade. Porque a verdade é o todo, e a gente pode tentar traduzi-la dizendo: Deus é a verdade. Mas são só palavras. A verdade tem que ser vivenciada, tem que ser conhecida. E num trabalho de grupo, a percepção de um fortalece o do outro. É por isso que todas as escolas iniciáticas de todos os tempos sempre preconizaram a necessidade desse trabalho de grupo e de unidade de grupo, para que esses grupos pudessem atingir, unidos, essa verdade superior. Mais algumas questões, amigos? Um pouquinho mais de água. A Rosana também faz um questionamento que julgamos importante. Qual a sua opinião sobre viagem astral? Amigos, primeiro é importante a gente tentar definir o que é uma viagem astral. Na verdade, nós fazemos uma viagem astral toda noite, tá? Porque os nossos corpos, eles se separam quando dormimos. Como eu falei, temos um corpo físico, um corpo etérico, e quando eu falo corpo etérico, é realmente um corpo, tá? Uma estrutura, uma roupagem, uma veste que tem certa independência da própria estrutura do corpo físico, tá? E esse corpo etérico é o corpo da vitalidade. E sabemos disso, né? Por exemplo, através da medicina chinesa, que trabalha justamente com os fluxos de energia nesse corpo bioenergético, que é o corpo etérico. Temos o corpo astral, que é esse corpo das emoções, podemos chamar também de corpo magnético, porque ele é fundamentalmente um corpo de atração e repulsão. Nós percebemos isso, por exemplo, através dos nossos desejos. Nós temos desejos de que certas coisas se realizem, certas coisas aconteçam, e de negar ou de afastar certas coisas de nós. Então é atração e repulsão. E a estrutura anatômica desse corpo foi bem descrita pelos antigos hindus, quando eles mostraram justamente os 7 chakras principais e uma quantidade enorme de outros chakras, que são justamente essas rodas que atraem e repelem. E nós temos uma faculdade mental, que na verdade é quase uma estrutura escrava do corpo astral. Não é um corpo mental desenvolvido, ou ainda não. Um verdadeiro corpo mental superior pode ser desenvolvido através de um caminho iniciático como o nosso, como proposto pela Rosa Cruz Áurea. Mas, de qualquer forma, essa estrutura quádrupla, ela se divide. O que acontece quando dormimos é que o corpo físico e o corpo etérico permanecem conectados e o corpo astral, junto
com o corpo mental, que é escravo dele, vai ter suas experiências no mundo astral. Como o mundo astral? Da mesma forma que nós temos corpo físico, corpo etérico, corpo astral, corpo mental, todos têm, e o próprio planeta tem um domínio físico, que nós bem conhecemos, um domínio etérico, que nós estamos começando a conhecer, quando os cientistas falam, por exemplo, em hipótese Gaia, e percebem que existe como que uma consciência em todo o planeta, que resiste justamente ao ataque ao qual ele foi submetido pela raça humana, nós estamos chegando a conhecer alguns elementos dessa totalidade, desse corpo que dá integralidade a toda a vida do planeta, que é o corpo etérico, o corpo vital planetário. Mas também temos um domínio astral e um domínio mental. Então, quando esses corpos se separam, o corpo físico e etérico fica ligado ao físico, e o etérico, que é um domínio bem próximo do domínio físico, e esses dois corpos, entre aspas, superiores, vão ter suas experiências no domínio astral e mental. O que geralmente acontece é que nós não conseguimos transportar a nossa consciência de vigília para essas experiências noturnas do corpo astral. E, portanto, não temos real consciência do que acontece nesse período. Mas algumas pessoas nascem com a predisposição a separar também a sua consciência e como que levar parte da consciência de vigília junto com esses corpos sutis quando eles se separam. E isso pode ser treinado. Existem algumas escolas que treinam isso. Mas só deixar claro que esse tipo de método não é aconselhado pela Escola Espiritual da Rosa Cruz Áurea, que o vê mesmo como algo negativo. No passado remoto da antiguidade, esses planos sutis, eles eram muito puros, eles eram naturais. Só que o ser humano, com seu desenvolvimento cultural, foi poluindo esses planos. Nós podemos dizer hoje que esses domínios sutis são ainda mais poluídos do que o domínio material, que já está extremamente poluído. Então, quando a gente faz uma viagem com a nossa consciência de vigília a esses domínios invisíveis, nós estamos, na verdade, entrando num campo completamente ilusório. Porque muito mais do que a matéria física, essa matéria sutil é plasmável. A gente pode entender isso porque você pensa uma casa, ela ganha vida. Se você tem um pensamento forte, se você é um arquiteto, por exemplo, que consegue pensar cada detalhe de uma casa, essa forma ganha vida no astral. Então é fácil manipular esse domínio astral. É fácil criar ilusões nesse domínio astral. Então, quando mergulhamos com a nossa consciência de vigília nesses domínios, estamos sujeitos a grandes riscos. Hoje, a fraternidade da vida, essa fraternidade que trabalha pela libertação da humanidade, não tem condições de atuar nesses domínios, justamente pela extrema poluição mental, astral, que quer dizer emocional, de desejos desses domínios. Então, primeiro, é uma realidade a viagem astral? É uma realidade. Pode ser treinada? Pode. Mas tem consequências negativas. Então, sejamos muito cuidadosos ao lidar com essas coisas. Amigos, assim, só para adiantar que faltam 10 minutos para concluirmos a palestra e nós temos uma quantidade de perguntas enorme, umas 10 perguntas pelo menos aqui. Tentaremos respondê-las, mas já informamos que nem todas
serão respondidas. Na próxima semana, todos serão convidados a participar de uma reunião via Skype, e essas questões que não foram respondidas hoje podem ser levadas para essa reunião, tá? Então já ficam todos convidados. Vocês vão colocar depois na tela, né, qual é o nome Skype que vocês precisam adicionar para participar dessa reunião. O Edgar nos mandou a seguinte questão: existem mentes com poderes extrasensoriais? Há um eu superior na espiritualidade do ser? Bem, a resposta mais simples, Edgar, é sim e sim. Mas vamos tentar aprofundar um pouco. De fato, existem poderes latentes no ser humano. O ser humano tem as suas faculdades habituais e alguns seres humanos têm uma sensibilidade especial, por exemplo, para esses domínios sutis. Eles conseguem perceber ou intuir realidades do mundo astral, por exemplo, ou do mundo etérico. Alguns têm clarividência, outros clareaudiência, e, portanto, algum contato com esses domínios etérico, astral e mental que estão aqui, tá? Não estão longe de nós. Eles permeiam, da mesma forma que o corpo etérico permeia o corpo físico. Nós temos uma réplica de cada órgão interno no corpo etérico. Todos esses domínios invisíveis permeiam a nossa realidade física. Então não é uma realidade que está lá longe, nas nuvens, é uma realidade que está aqui. Mas muitos de nós não têm acesso a essa realidade. Mas algumas pessoas têm essa sensibilidade. Então é uma realidade. E é importante dizer, algumas pessoas sofrem imensamente por essa sensibilidade. Porque elas percebem, por exemplo, sentimentos que outros não percebem. Elas percebem uma realidade que muitos glorificam, que muitos consideram espiritual, mas que na verdade é uma realidade completamente ilusória, e alguns começam a perceber essa ilusão, que da mesma forma que uma ilusão é mantida para controle da consciência da humanidade aqui no plano físico, também uma ilusão é mantida nesses domínios sutis para controle da consciência humana. Então, vamos dizer, não é desejável que se desenvolvam esses poderes. Esses poderes podem ser perigosos, porque pode ser que no desenvolvimento desse tipo de poder nós percamos a proteção natural do nosso ser. Nós temos como que uma proteção natural contra certas forças opositoras. Naquelas lendas de vampiros, em que a gente lê que um vampiro só entra na sua casa se ele for convidado, nós percebemos isso. É uma proteção. A não ser que você convide, o bicho não vai entrar. Então, percebam que essas válvulas de proteção que nós temos, elas podem ser queimadas. E justamente através do desenvolvimento de certos poderes que não são bons nem ruins. Aqueles que têm esses poderes de forma espontânea têm que aceitá-los como a realidade de seu ser e lidar com isso da melhor forma. Mas procurar desenvolver esses poderes não tem nada a ver com uma verdadeira espiritualidade, porque muitas vezes isso representa, na verdade, uma ampliação da ilusão,
uma ampliação da consciência egocêntrica, uma ampliação do nosso egoísmo. Então, o núcleo da ilusão, ele é ainda mais fortalecido. Então, não é isso que se busca numa escola espiritual como a nossa. A segunda questão, sobre o eu superior. Sim, existe um eu superior. Só que aí precisamos também ter muito cuidado, porque muitas vezes aquilo que em algumas escolas esotéricas é chamado de eu superior, na verdade é um eu kármico que mantém o aprisionamento da consciência humana. Imagine todo esse passado kármico que foi registrado no microcosmo, de várias e várias vidas. Essas gravações magnéticas, elas se corporificaram como uma consciência superior. E, de certa forma, essa consciência superior, ela nos controla como eus inferiores completamente. Nós somos como que marionetes do passado kármico. Então vamos imaginar aqui, né, um ser grandioso, com dois aspectos, um bom e um mau, mas que não conhece apenas essa vida. Conheceu diferentes vidas. Vive há milhares de anos. Portanto, sabe muito mais do que nós, conhece muito mais do que nós. É essa consciência kármica, essa consciência de todo esse passado. Mas essa consciência é a consciência de um falso eu superior. E também há métodos que nos conectam plenamente com essa consciência ilusória. O nosso aprisionamento só se torna maior com isso. A verdadeira consciência superior é a consciência de Cristo no coração, de Krishna no coração. É essa luz de uma nova vida, que não tem nada a ver com o nosso passado kármico e que em nada fortalece a nossa consciência eu. Tudo ligado à consciência do eu superior é, na verdade, para fortalecer a própria consciência eu, para engrandecê-la, para torná-la mais poderosa, mais cheia de qualidades, para aperfeiçoá-la, para endeusá-la. E nisso procurar uma unificação dela com a consciência do falso eu superior. Enquanto que a manifestação dessa outra consciência, dessa consciência crística, dessa consciência de Krishna, desmascara a nossa ilusão eu, desmascara o nosso ego, fazendo com que nós percebamos claramente que em essência nós nada somos, que percebamos o vazio dessa consciência eu, que por detrás das máscaras dessa personalidade, né, personalidade vem de persona. No teatro grego, os atores usavam máscaras para representar os papéis. E o papel que nós desempenhamos na nossa vida foi como que grudado em nossa face. E nós achamos que essa é nossa real, é nosso ser real, é nossa real essência. Mas isso não é a nossa essência. Isso é uma consciência ilusória que tem que se desfazer. E quando essa ilusão se desfaz, a ilusão kármica desse eu superior também se desfaz. E a força dessa nova consciência, do verdadeiro ser superior, do verdadeiro eu superior, se manifesta plenamente como nova consciência, ligada ao próprio Espírito Divino. Amigos, encerramos agora. Recados para dar, já foram dados todos. Então encerramos agora e convidamos todos vocês a participar das nossas próximas palestras. Daqui a 15 dias, também aqui no Facebook, teremos um novo tema e um novo expositor. Boa noite a todos. Espero que essa palestra tenha ajudado na ampliação e aprofundamento da pesquisa de vocês. Até a próxima.